Oi, tudo bem? Hoje vamos dar sequência ao nosso módulo falando sobre revisões temáticas, indo um pouquinho além dos estudos randomizados, ou seja, vamos tentar incorporar evidências de estudos observacionais. Bem, estudos observacionais eles podem nos dar diferentes tipos de respostas. Geralmente, o que grande diferencia eles de estudos de intervenção é que não há influência do pesquisador no que o paciente faz ou está recebendo de tratamentos. Então, a gente pode dar vários exemplos, como questionários sobre tabagismo, acompanhamento de casos pós-cirúrgico, medida de pressão arterial para diagnóstico de hipertensão, entre outros. E os estudos observacionais podem ter diferentes enfoques. Então, ele pode ser terapêutico, assim como um ensaio clínico tentando ver e avaliar a segurança e efetividade de terapias. Ele pode ser sobre etiologia, tentando identificar se determinado fator de exposição está associado a uma doença ou alguma outra complicação, prognóstico para tentar determinar quais é que são preditores de determinados efeitos ou desfechos, diagnóstico, onde vou tentar classificar os pacientes com ou sem doença. Esse é um assunto que a gente vai falar mais adiante, não nessa aula, mas sobre aspectos voltados à avaliação de testes diagnósticos que têm suas considerações especiais e não vamos estar se preocupando com isso nesse momento. E sobre vigilância epidemiológica, dados sobre doença, incidência e prevalência da mesma. Quando a gente está avaliando a tecnologia de saúde, o que mais nos é de interesse são intervenções com enfoque terapêutico e é o que a gente vai estar conversando hoje. Então, aqui a gente tem um exemplo de um estudo observacional avaliando a efetividade, que consiste de uma corte tentando associar desfechos cardiovasculares com o uso de diferentes estatinas em pacientes com hipertensão. E esse é um ponto importante. Esses estudos observacionais eles possuem alto risco de viés específico quanto a confundimento, e devido a isso eles geralmente são geradores de hipóteses e a gente tem que avaliar com muito cuidado os resultados dados a partir desses tipos de estudo. Aqui a gente tem uma outra situação que principalmente tenta avaliar a segurança desses estentes, e aí é um ponto interessante, esses estudos observacionais com enfoque terapêutico que possuem uma visão de segurança, quando eles são feitos em estudos observacionais, geralmente eles têm pacientes mais selecionados e menos selecionados, e uma amplitude maior de variabilidade populacional que é mais presente na vida real. Então, nesses casos, acabam sendo úteis como informações adicionais para dar informações sobre segurança de determinadas intervenções. Aqui a gente tem outros enfoques, por exemplo, etiologia, avaliar a associação entre tabagismo e câncer de mama. Importante que a gente não vai estar fazendo uma avaliação de tecnologia de saúde focando se eu devo ou não utilizar tabagismo. Então é muito mais a definição para fatores de risco, não é uma tecnologia que eu estou pensando em incorporar. Não é quando eu vou fazer uma diretriz, geralmente pode estar entrando essas questões de etiologia muito mais quanto a questões não terapêuticas, não terapêuticas medicamentosas ou de intervenções em si, mas focadas em mudança de hábito de vida. Então, essa poderia ser uma questão de uma diretriz onde eu estaria, por exemplo, vendo se eu devo ou não contraindicar veementemente o tabagismo em mulheres com risco de câncer de mama, porque talvez estaria aumentando muito mais o risco do que outras condições. Então, são poucos casos onde a gente vai utilizar a evidência de etiologia diretamente em uma diretriz, mas por vezes eles podem ser úteis para esse tipo de questão, assim como questões voltadas a prognóstico, para tentar determinar pacientes com maiores fatores de risco, para nos guiar alguma população candidata a cuidados diferentes, ou então dados de vigilância epidemiológica que vão ser importantes para outras questões como definição de prioridades, tópicos de uma diretriz e assim por diante. Dentro dos estudos observacionais, a gente tem diferentes tipos de estudos, e os principais eles são estudos transversais, os estudos de corte e os estudos de caso-controle. Quanto aos estudos transversais, a gente costuma dizer que eles são uma foto, ou seja, ele me mostra
um momento em específico no tempo. Eu tenho uma amostra da população e ele tenta ver, nesse momento, se há presença de fator e o desfecho que eu estou avaliando ao mesmo momento. Então, ele não tem um gap temporal onde eu espero os desfechos ocorrerem a partir de uma exposição uma vez identificada. Tem esse limitante importante que é em função a eu ter essas duas medidas em um determinado momento do tempo. A estimativa que ele vai te dar para ambos os grupos é a prevalência. Então, qual que é a prevalência nos expostos e qual a prevalência nos não expostos. Isso vai gerar uma medida de associação chamada razão de prevalência, que é muito semelhante ao risco relativo, onde eu tenho a divisão de uma prevalência de um dos grupos sobre a prevalência do outro grupo. O estudo de corte, uma vez que o nosso estudo de estudo transversal ele é uma foto, nosso estudo de corte ele é um filme, onde ele tem acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo, entre aqueles que têm exposição e que não têm exposição. No primeiro momento, todos aqueles com o desfecho já existente, eles seriam descartados desse nosso estudo, e eu quero ver quais é que são os desfechos incidentes ao longo dessa questão. Digamos que um estudo transversal, como o exemplo anterior, a gente esteja avaliando presença de obesidade e presença de diabetes. Eu quero saber se a obesidade ela tem uma relação direta com o desenvolvimento de diabetes, e eu tento ver ao mesmo momento se o paciente ele é obeso e se ele tem ou não diabetes. O que é que pode ter acontecido aqui? Olha, alguns dos pacientes podem ter virado diabéticos e depois desenvolvido obesidade por N motivos que poderia estar associado, desde o paciente começou a ter problemas de mobilidade, começou a fazer menos atividades físicas e outros fatores assim. Esse é um viés bastante particular de estudos transversais, que é chamado de causalidade reversa, onde eu tenho o meu desfecho e depois eu desenvolvo a exposição. Nesse caso, como é que eu poderia eliminar esse fator? É através de um estudo de corte, onde eu separo duas populações diferentes. Eu pego em um momento a minha população, eu vejo quem já tem diabetes e eu descarto esses pacientes. E daí eu seleciono entre eles aqueles que estão com obesidade e aqueles que não estão com obesidade, eu acompanho por um período de tempo. Eu vejo que entre esses grupos, quais é que vão desenvolver diabetes, por exemplo. Então, o que é que eu tenho para cada um desses grupos? Eu tenho a incidência, que é o nosso risco, a incidência de diabetes entre os expostos, os com fatores estudos, que é a obesidade, e a incidência entre os não expostos. No momento que eu divido essas duas incidências, eu tenho o chamado risco relativo, que é o risco de desenvolver o desfecho nos expostos sobre os não expostos. Um estudo de caso-controle ele já é uma retrospectiva. Eu parto de uma condição onde o paciente ele já possui o meu desfecho ou não possui esse desfecho, e eu tento voltar atrás no tempo, seja aplicando questionários, revisando prontuários, assim por diante, para ver se ele estava ou não estava suscetível àquela exposição. Então, digamos, eu quero ver a associação de uso de antibióticos com malformações congênitas. O que é que eu posso fazer? Em vez de acompanhar várias gestantes para ver o que é que vão utilizar durante a gestação e se vão estar desenvolvendo ou não as crianças malformações congênitas, uma vez que é bastante raro alguns tipos de malformações, o que é que a gente pode fazer? Vamos selecionar mulheres que tiveram bebês com malformações congênitas e mulheres para ser o grupo controle que não tiveram filhos com malformações congênitas, e aí eu vou voltar no passado e tentar avaliar, seja com prontuários, prescrições ou questionários, solicitando para que essa mulher diga se utilizou ou não antibióticos durante a gestação. Qual que é o nosso grande problema aqui? Primeiro, tu não tem uma avaliação prospectiva da nossa exposição. E isso pode estar envolvido vários vieses de averição, como memória
do respondente, se é um caso de questionário, ou problemas relacionados a registro, se eu estou buscando isso em bases de dados, em prontuários eletrônicos ou outra forma de aferição. Então, este é um dos grandes problemas que a gente tem em relação a vieses de caso controle. O segundo problema é em relação à nossa interpretação desses dados. Esses dados eles não nos permitem calcular uma incidência de desfecho. Pelo contrário, eu pego quem tem o desfecho e eu vejo qual é que foi o grau, a proporção de exposição do fator. Então, não tem uma avaliação de risco nesse caso. O que é que ele avalia aqui é o odds, que é uma relação entre ter ou não ter a exposição entre quem tem o desfecho. A gente não tem uma, como é que eu vou dizer, a gente não tem uma interpretação mais pragmática desse dado, mas e quando eu divido esses dois odds, a proporção de exposição entre aqueles que têm o desfecho e a proporção de exposição entre aqueles que não têm o desfecho, eu tenho uma medida chamada odds ratio, que ela tende a ser muito parecida com o risco relativo quando a gente está trabalhando com eventos poucos frequentes. Então, digamos, quando é menos do que 5% o nosso risco de ter o desfecho, nesse caso, o nosso desfecho seria malformações congênitas, ela nos dá uma medida muito aproximada do que seria o risco relativo populacional. Então, como a gente viu, o caso controle ele acaba sendo efetivo para quando a gente trabalha com desfechos raros ou que demandam um N muito grande para tentar chegar numa amostra para ser satisfatória. Então, eu parto já da existência desses dois estados, o de desfecho positivo e desfecho negativo, e eu tento buscar atrás a exposição. Aqui uma breve comparação entre odds ratio e risco relativo. Quando nós temos uma prevalência, uma incidência entre os não expostos maior, o que é que eu tenho? Uma distorção do valor do risco relativo. Então, pegamos aqui o exemplo. No caso de um risco relativo de 3, se eu tenho uma incidência em torno de 5% de desfechos não expostos, o meu odds ratio a ser calculado vai dar em torno de 3,2, 3,1, por exemplo. Então, não vai dar uma distorção muito grande dos resultados, mas digamos que eu não estou pegando algo que seja muito raro. Vamos pegar, digamos, diabetes, hipertensão, questões onde nosso desfecho ele pode ter uma incidência na ordem de 20%, digamos. Se eu tenho um risco relativo real na ordem de 3, o nosso odds ratio ele vai dar um valor de 6, o dobro, ou seja, não teria a mesma interpretação em relação ao nosso risco relativo original. Então, grande mensagem nesse caso, o odds ratio ele serve como uma boa estimativa de risco quando tiver até 5% de incidência de desfecho nos não expostos, e isso faz os estudos de caso controle serem particularmente interessantes para situações onde estou avaliando doenças raras. Bem, temos também aqueles estudos que eles não têm comparação com o segundo grupo, ou seja, um exposto ou não exposto, ou isso podem ser estudos de prevalência que vão acabar avaliando apenas a prevalência de determinada desfecho de doença em um momento do tempo. Então, um estudo avaliando a prevalência de obesidade no Brasil, ou estudos de incidência, onde eu tento ver em vários momentos como é que está sendo determinada desfecho, por exemplo, qual é que é a incidência de sangramento com o uso de anticoagulantes em pacientes hospitalizados. E dentro disso, saliento a importância das séries de caso, que é um tipo de estudo não comparado. E nesse estudo nós temos uma amostra, e essa amostra ela vai ser exposta a algum fator, e esse fator pode ser uma própria intervenção, então pode até ser chamado por vezes de um estudo de intervenção não comparado, um estudo antes e depois, mas o importante é que todo mundo está recebendo aquele mesmo fator, aquela mesma intervenção, e não há uma possibilidade do investigador estar escolhendo quem vai ou não estar recebendo a intervenção. E a gente vai estar avaliando essa mesma amostra pós-intervenção. Então, esse é um tipo de
de estudo que nos permite avaliações em diferentes momentos do tempo e, por vezes, são realizados dessa forma estudos chamados estudos do tipo antes e depois. Então, eu tenho uma amostra que antes de ter uma determinada exposição tinha determinados níveis, digamos, de determinado marcador sérico, ou obesidade, ou algum sintoma, pode ser qualquer coisa que eu possa quantificar, que possa ter uma variabilidade ao longo do tempo, e um tempo após iniciada a determinada intervenção, eu posso estar avaliando qual é que foi a resposta a esse tratamento em relação à linha de base. Então, ele continua sendo um estudo não comparado, onde o meu comparador, digamos, seria essa mesma amostra, antes dela estar iniciando o determinado tratamento. Então, esse é um tipo de série de caso onde pode ser realizado o que é chamado estudos do tipo antes e depois. Existem séries de casos que eu não necessariamente tenha um antes para comparar. Digamos, qual é que é a taxa de perfuração de cólon com o uso com a realização de exames de colonoscopia. Então, digamos, pegou-se registro de 10 mil pacientes, desses viu-se que 80 tiveram perfuração após o exame, e aí a gente tem calculado a incidência dessa perfuração com esse exame, que foi da ordem de 0,8% nesse caso. Eu não tenho um antes. O antes é basicamente não ter o desfecho. Então, qual foi a minha incidência do desfecho nesse grupo? Foi 0,8%. É uma série de casos onde todo mundo foi exposto a esse exame, que foi a colonoscopia. Indo para o lado de revisões temáticas e estudos observacionais, bem, todos os princípios de revisões temáticas de ensaios clínicos se aplicam em revisões de estudos observacionais, mas é importante a gente ter em mente que a gente vai estar trabalhando com maior volume de informação, que são estudos mais difíceis de serem identificados, não existem bons filtros de busca para a gente estruturar uma determinada busca por esses estudos. São estudos mais heterogêneos, como a gente viu, vai ter muita heterogeneidade em relação a viés, delineamento, não há uma padronização de como esses estudos foram feitos e assim por diante. Vai ter uma maior variabilidade em relação ao relato desses estudos, a sua qualidade, as análises que são realizadas, então são muito mais comuns a similaridade entre ensaios clínicos do que entre estudos observacionais, e isso vai nos levar a maior dificuldade com seleção de dados e extração de dados. A nossa resultante vai ser muito maior tempo e complexidade, com resultados que a gente vai ter muito menos robustos do que se a gente estivesse realizando revisões de ensaios clínicos randomizados. E é bastante, um alerta aqui, é bastante tentador ao longo de uma revisão sistemática a gente tentar modificar os critérios de execução, porque muitas coisas vão aparecer durante a condução que eram diferentes do que a gente tinha pensado a priori. Então, por isso é importante a gente estar definindo a metodologia a priori, em protocolo, registrar esse protocolo se possível, e sempre quando a gente desviar desse protocolo, a gente ter uma boa justificativa para isso que a gente estaria fazendo. Aqui vocês têm uma comparação de quando que a gente vai estar utilizando revisões de ensaios clínicos e revisões de estudos observacionais em diferentes cenários e quando elas acabam sendo úteis para nós. E como a gente está tratando de intervenções, a gente tem um foco muito grande em saber se funciona ou não. Disparado, o que a gente precisa é focar em revisões de ensaios clínicos. Já revisões de ensaios observacionais, estudos observacionais, a gente pode utilizar sequencialmente essa revisão quando a gente não tem informações adequadas ou uma quantidade de informação que nos possibilita tirar boas conclusões com esses ensaios clínicos somente. Então, ela pode ser feita de forma complementar a uma de ensaios clínicos. Quando eu quero avaliar risco, tem uma peculiaridade nessa questão. Quero saber se a intervenção é segura ou não. Os estudos de intervenção randomizados, eles geralmente têm um perfil de população diferente do que a gente tem em vida real. Então, estudos
ou de fase 4, ou registros, ou estudos observacionais, às vezes nos dão informação importante para esse enfoque. O diagnóstico em si, ele pode ser visto tanto como uma intervenção, quanto como um ato observacional, ou seja, eu posso estar fazendo uma ação de diagnosticar e tratar aqueles que têm o diagnóstico existente, e essa seria a nossa abordagem preferencial. Então, se eu quero fazer um estudo diagnóstico para avaliar câncer de cólon, bem, eu não quero fazer esse diagnóstico apenas pela curiosidade, mas eu quero saber se esse diagnóstico, seguido pela intervenção de interesse, vai levar a melhores desfechos. Então, o delineamento seria intervenção A mais o tratamento versus intervenção B mais o tratamento ali desejado, e se isso vai mudar desfechos clínicos. Então, essa é a abordagem preferencial que teríamos em ensaios, em avaliação de testes diagnósticos. Contudo, isso é bastante incomum, esses tipos de estudos. A maioria dos estudos de diagnóstico eles são feitos com abordagem de acurácia diagnóstica, e dessa forma geralmente se utilizam estudos observacionais para esse propósito. Quando estou avaliando questões como etiologia, prognóstico, frequência de doença, aí geralmente a gente vai estar partindo para estudos observacionais. Então, aqui um breve resumo de como é que a gente deve estar levando para a prática quando a gente está trabalhando com questões de intervenção, principalmente quando a gente quer avaliar efetividade e o seu benefício em si. Eu inicio com a minha questão pico, eu tento realizar uma revisão sistemática de ensaios clínicos, e se essa revisão de ensaios clínicos nos der uma resposta adequada, eu tenho uma evidência robusta, algo que eu fique satisfeito, ok, com essa resposta, e eu entenda que os estudos observacionais pouco vão adicionar no que eu já tenho de informação, eu posso parar por aqui. Já se eu tenho uma resposta inadequada, em especial eu não tenho evidência, eu tenho evidência insuficiente, eu posso estar procedendo com uma revisão sistemática de estudos observacionais. Então, um ponto específico que a gente teria que avaliar quando a gente está meta-analisando ou interpretando dados de meta-análises de estudos observacionais é a questão de ajustamento. Então, temos aqui o exemplo de um estudo específico, onde tenta associar consumo de álcool com câncer de cabeça e pescoço em um estudo de corte. Ótimo, um estudo de corte, isso significa, como a gente viu antes, que na linha de base, quando eu comecei a avaliar esses pacientes, eles não tinham o nosso desfecho de interesse, que era câncer de cabeça e pescoço, e acompanha essa população sem o desfecho ao longo do tempo. Então, eu tenho nosso N, quantas pessoas ajustado pelo tempo que eu tenho em cada um dos grupos, e o número de casos. Se eu vou fazer um risco relativo, que é a nossa medida de corte, a medida de associação que a gente tem em estudos de corte, nós temos esse resultado. Incidência nos expostos, que vai ser 115 casos sobre 5.600 pessoas anos, dividido pela incidência nos não expostos, eu vou ter um risco relativo de 6,41. O que acontece nesse caso é, caso eu tenha ajustado para outros fatores, eu vou ter um resultado muito diferente desse que eu calculei, 2,74. Tá, mas por que temos esses valores diferentes? Vamos pensar no que é que aconteceu nessa situação. Digamos, nós temos populações nossas pessoas que consomem álcool, e se apenas esse fator de interesse, como se não existisse mais nada influenciando nessa situação, eu teria esse risco a mais de 6,41 vezes o risco do grupo controle. Mas, na verdade, o que é que acontece é que eu tenho outros fatores que estão ligados tanto ao consumo de álcool quanto ao câncer de cabeça e pescoço. Entre eles, cigarro, entre eles, idade, por exemplo. Ou seja, pessoas que consomem álcool geralmente fumam, ou fumam mais do que pessoas que não consomem, e pessoas que fumam têm um maior risco de ter câncer de cabeça e pescoço. Assim como idade. Pessoas mais velhas tendem a consumir mais álcool regularmente, enquanto que pessoas mais velhas tendem a ter câncer de cabeça e pescoço mais frequentemente do que mais jovens. Isso a gente chama de confundimento. Então, em vários casos,
Muitas vezes a gente não tem o dado ajustado, acaba sendo realizado meta-análise com dados brutos, e nesse caso pode ter uma superestimação das nossas medidas de associação por causa dessa ausência de ajustamento. Então temos aqui um exemplo de uma revisão sistemática, onde a gente tem um dado de todos os estudos, e quando a gente tem apenas a junção daqueles estudos com medidas de efeito ajustada, a gente tem um risco relativo menor. Então, é importante a gente usar essas medidas ajustadas sempre quando possível, mas aí um ponto de alerta muito importante: mesmo quando há ajustamento, o risco desse ajustamento ser insuficiente é muito grande, e a gente sempre espera confundidores residuais, ou seja, fatores de confusão que, devido ao não ser avaliado por esses estudos, seja por um N pequeno, ou seja por outros fatores, como não terem sido aferidos nos estudos originais, eles nem foram considerados nessa análise. Então, muito cuidado com qualquer revisão sistemática com enfoque em eficácia e efetividade avaliada por estudos observacionais, porque o risco de ter confundidores residuais é bastante grande, e isso vai implicar em uma qualidade muito menor na qualidade desse resultado que nós temos. Então, muito obrigado, espero que isso tenha servido para um overview de dados observacionais e o seu uso dessa evidência para tomar de decisão. Muito obrigado.